Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando a respeito de crimes contra a administração pública. Dessa vez, a gente vai conversar sobre corrupção ativa. Eu tenho certeza que quando você começou a estudar o direito penal, lá no iniciozinho, dentro da parte geral ainda, você estudou o concurso de pessoas. No concurso de pessoas, você viu que a regra brasileira, a regra que nós adotamos, é a teoria monista. Então todas as pessoas que concorrem para a prática de um mesmo delito, elas respondem por esse crime. E dentro da teoria monista tinha algumas exceções. Uma dessas exceções era que, quando as duas condutas estivessem previstas em tipos penais diferentes, cada uma das pessoas que concorreram para aquele mesmo fato responderiam por crimes diferentes. E o exemplo que foi dado para vocês, possivelmente, foi a corrupção. Porque dentro da corrupção, nós temos uma corrupção passiva, que já foi vista por vocês, que tem um vídeo aqui que eu vou colocar o linkzinho para vocês aqui. A corrupção passiva é quem aceita, é o funcionário público que aceita receber alguma vantagem ou que pede alguma vantagem para que ele faça ou deixe de fazer algo. Só que nós temos também o outro lado. Aquela pessoa que ofereceu para aquele funcionário público, que o tentou com alguma coisa, aquela pessoa responde por um tipo penal distinto. Então o funcionário público responde pela corrupção passiva e o agente que fez o oferecimento responde pela corrupção ativa, tá? Então hoje nós vamos nos ater ao artigo 333 do Código Penal com a corrupção ativa. Vamos ver o que diz o artigo. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário público retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então vamos começar falando a respeito das consequências relacionadas à pena, tá? Então, esse crime, que tem uma pena de 2 a 12 anos e multa, é um crime que nós chamamos de grande potencial ofensivo. Então, pequeno potencial ofensivo, crime com pena máxima de até 2 anos. Médio potencial ofensivo, crime que não seja de pequeno, que tenha pena mínima de até 1 ano. E a partir daí, tudo é de grande potencial ofensivo. No caso do crime previsto no artigo 333, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Primeiro ponto. Se estamos falando de uma reclusão com uma elasticidade tão grande entre o mínimo e o máximo, algum motivo há de existir. O legislador, quando ele pensou em colocar um elástico de 10 anos entre o mínimo e o máximo, ele estava pensando em dar uma graduação em relação às corrupções. Porque vai ter o agente que vai oferecer uma pequena corrupção, então ele vai oferecer, por exemplo, R$50 para que um policial o deixe passar porque ele tem alguma irregularidade veicular, e vai ter o cara que vai oferecer R$20 milhões para que ele consiga ganhar uma licitação. Então, dentro dessa pequena corrupção, deveria ser colocado a pena mínima de 2 anos. A grande corrupção se aproximaria da pena máxima de 12 anos. Mas nós sabemos muito bem que, apesar dessa ser a intenção do legislador, na prática não é assim que funciona. Porque nós temos uma regra de dosimetria de pena que tem os seus preceitos para você estabelecer uma pena. Então é muito difícil de você ter uma pena que chegue próximo aos 12 anos só por causa do tamanho da corrupção, mesmo que tenha uma consequência muito grande. Porque nós temos lá as 3 fases da dosimetria de pena e elas impediriam que isso se colocasse em prática. Mas a intenção do legislador, com certeza, foi dar essa elasticidade para que ele pudesse prever todas as dinâmicas. Então alguém pode pegar 2 anos, pode pegar 2 anos e ter uma suspensão condicional da pena, ele pode pegar até 4 anos e ele ter a possibilidade de uma troca de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, e ao mesmo tempo ele pode pegar mais de 8 anos e ter que iniciar o cumprimento de pena obrigatoriamente no regime fechado. Então todas essas possibilidades estão previstas dentro desse intervalo de pena do próprio crime da corrupção ativa, tá bom? Um ponto importante, o parágrafo único aumenta essa pena em 1/3, ou seja, aumenta o 2 anos ali para mais de, vai dar o quê? 1/3 de 2 anos? Eu sou péssimo de matemática, mas ele não vai chegar nos 4 anos, então ele vai chegar 2 anos e pouquinho. Então isso não vai impedir as coisas que eu vou dizer daqui para baixo. Mesmo com o aumento de 1/3, nós não vamos ter impedimento das próximas circunstâncias que eu falarei para vocês, tá? Então, outra consequência relacionada à pena é que é possível a prisão preventiva do réu primário. Sabemos que crimes com pena máxima acima de 4 anos,
existe a possibilidade de você prender preventivamente um réu, mesmo que seja primário, tenha bons antecedentes. Então, nesse caso, se enquadra, a pena máxima é de 12, portanto, superior a 4. Inversamente a essa regra, temos a regra do policial, do agente de polícia, da autoridade policial poder ou não poder arbitrar uma fiança. Ele só pode arbitrar fiança em crimes com pena máxima de até 4 anos. Então, como a pena máxima é de 12 anos, automaticamente não é possível que o delegado, a autoridade policial, arbitre a fiança. Não significa que o crime seja inafiançável, pois não é. O juízo pode arbitrar essa fiança, só não pode ser feita pelo delegado, tá? E agora a novidade, em tese, olhando os requisitos objetivos, dentro de um dos requisitos objetivos, é possível o acordo de não persecução penal. Então, nos crimes de corrupção, é plenamente possível que o agente que cometeu a corrupção faça um acordo com o Ministério Público e tenha que devolver dinheiro, fazer alguma coisa em troca de nem mesmo ser processado, nem mesmo iniciar uma acusação, nem mesmo iniciar uma persecução penal em relação a ele. Porque essa regra, um dos objetivos do acordo de não persecução é, primeiro, o crime não pode ser com violência ou grave ameaça. A corrupção não possui nenhum desses elementos. E outra, a pena mínima do crime, ela tem que ser de até 4 anos. Então, no nosso caso, nós temos uma pena mínima de 2 anos, então é plenamente possível o acordo de não persecução penal, tá bom? Então, dentro da pena, é isso que nos interessa. Agora nós vamos ao sujeito ativo. Quem pode praticar o crime de corrupção ativa? Qualquer pessoa. É um crime comum, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Do outro lado tem que ter um agente público, mas ele, a pessoa que está oferecendo, a pessoa que está prometendo, ela pode ser qualquer pessoa. Pode, inclusive, ser um funcionário público. Então pode ser um funcionário público, um corruptor, tentando corromper um outro funcionário público. Esse crime, pessoal, vou falar um pouquinho mais na conduta dele, mas ele tem o objetivo de garantir a moralidade administrativa. Então, pode ser que essa vedação, esse contrário à moralidade administrativa, seja feita por uma pessoa comum ou pode ser feita por um funcionário público. Não me interessa quem está do outro lado. O que me interessa é que essa pessoa está oferecendo ou prometendo uma vantagem a um funcionário público, tá? Sujeito passivo. O sujeito passivo, pessoal, é o Estado. Aí a gente tem que tomar um cuidadinho. Porque o funcionário público que foi cobiçado com aquela oferta não pode ser enquadrado por sujeito passivo. Principalmente se ele se corromper com aquilo e fizer aquela atitude. Porque o funcionário público que se corrompe com aquela oferta e pratica ou deixa de praticar o seu ato de ofício, ele vai responder pela corrupção passiva. Então ele não é sujeito passivo desse crime, ele é autor, sujeito ativo da corrupção passiva. Então o funcionário público que foi cobiçado, ele não entra como sujeito passivo aqui. Em regra, para a maioria da doutrina, nem mesmo se ele não aceitar essa vantagem, ele não aceitar essa oferta ou essa promessa. Tá bom? Então aqui nós temos o sujeito passivo que é o Estado. O crime tem que ser praticado contra o agente do Estado. Então, o outro lado deve ter um agente público, um funcionário público. Mas ele está apenas como um representante do Estado. Não é ele o sujeito passivo do crime de corrupção ativa. Tá bom? Agora vamos à conduta. Na conduta é um pouco mais complicado. Primeiro, nós temos um crime de ação múltipla. Então, quando a gente vai olhar os verbos, nós temos lá oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. Então nós temos ali dois verbos, duas possibilidades de ação do agente que vai tentar corromper uma pessoa. Ele pode tentar corromper uma pessoa através de oferecer ou através de prometer. Por isso chamamos de um crime de ação múltipla. Ele tem duas possibilidades do agente, da ação do agente. Então, se mais de uma, nós chamamos de crime de ação múltipla. Essas duas possibilidades são o oferecimento e a promessa. O que diferencia o oferecimento da promessa? Basicamente, o oferecer é você apenas tentar o agente público. Quando você promete, você se obriga ao cumprimento. Quando você oferece, você não se obriga ao cumprimento daquilo. Então, quando você simplesmente oferece ao agente público, você está desobrigado àquela situação. Então, você vai dizer para ele, olha, meu amigo, então, a gente pode resolver isso aqui de alguma forma, a gente pode tratar de algum elemento, eu quero que você faça isso, em troca eu posso te dar uma vantagem. Isso é um oferecimento. Agora, uma promessa é você dizer, olha, se você fizer isso, eu vou te dar. Uma coisa é você oferecer, dizer, olha, eu posso te dar alguma coisa caso você venha fazer. Então, eu estou tentando esse funcionário público. Outra coisa é você dizer, não, eu vou te dar essa vantagem em específico. Como eu disse para vocês, que falaria um pouco mais na conduta, esse é um crime que ele visa proteger a moralidade administrativa acima de tudo. Porque nós sabemos muito bem que, na prática, funcionários públicos, em sua maioria, não têm imensos salários.
Então, esse funcionário público, ele pode ser uma pessoa honesta, ele pode ser uma pessoa que nunca cometeu ato falho nenhum, que ele nunca fez nada contrário à legislação, nunca fez nada contrário à administração pública, e mesmo assim, ele ser tentado por alguém. Então, esse funcionário público, ele pode vir a ser tentado por alguém, mesmo que ele seja um funcionário público que tenha mantido a vida sob retidão. Então, o funcionário público que ganha R$1.000 por mês, chega alguém para ele e fala, cara, eu vou te dar R$10.000 hoje. E em troca, você só tem que me deixar passar. Porque o meu farol, sei lá o quê, porque você ia prender meu carro porque o documento está ilícito ou qualquer coisa. Eu vou te dar 10 mil, eu vou te dar 10 meses do seu salário. E em troca, você vai ter que apenas me deixar passar. Não vou ter problema nenhum, isso aqui é uma dívida que eu tenho com o Estado, eu não estou ameaçando ninguém, não estou maltratando ninguém, eu só não quero pagar esse imposto. Olha só o peso de tentação. O funcionário público pode pensar, realmente eu não vou estar prejudicando ninguém se eu fizer isso. Mas, se aquele funcionário público que está do outro lado estivesse na sua situação normal e não tivesse o oferecimento daquela vantagem, ele não a pediria. Então ele nunca ia pedir uma vantagem, mas quando houve aquele oferecimento, ele gerou aquela tentação. Então isso visa proteger a moralidade administrativa, visa proteger o funcionário público da tentação, porque o funcionário público que tem uma conduta de retidão, ele ainda assim pode ser tentado e acabar caindo numa situação. Lembra daquela frase comum? A ocasião faz o ladrão. Então, para evitar essa situação, nós temos um crime de corrupção ativa, tá bom? Então, os verbos que nós temos aqui são oferecer e prometer. Cuidado, eu coloquei aqui uma observação para vocês em verdinho, CPM, que é o Código Penal Militar. No Código Penal Militar, nós temos um crime de corrupção ativa também. Mas dentro do Código Penal Militar, nós temos, além dos verbos oferecer e prometer, o verbo dar. Então, o funcionário público que se submete a uma corrupção passiva, o funcionário público, no caso militar, que se submete a uma corrupção passiva, então alguém, para fazer alguma coisa, pediu dinheiro para ele, e ele dá esse dinheiro, ele comete o crime de corrupção ativa. Isso é muito importante, pessoal, porque uma pessoa do povo não comete. Quando você tem lá na corrupção passiva, o agente público que é ilícito, o agente público que ele não tem uma conduta reta, ele não tem uma conduta proba, esse agente público vai lá e fala, não, mas eu não vou fazer isso para você, meu brother, eu só vou fazer isso para você se você me pagar R$5.000. E você fica numa situação como, por exemplo, eu só vou dar o alvará para sua loja funcionar. Não, a sua loja tá tudo certinho, cara. Tá tudo certinho, bonitinho. Mas eu não vou dar o alvará para você funcionar. Eu só vou te dar o alvará se você me der R$5.000. Senão, eu vou colocar esse alvará no bolo de alvará aqui e você vai ter esse alvará daqui a 5 meses. A sua loja vai ficar fechada até lá. Você coloca a outra pessoa, o agente, o particular, numa situação em que ele fica meio sem escolha. Ele fala, cara, ou eu fico 5 meses fechado, ou eu pago R$5.000 para esse maluco e eu consigo abrir o meu comércio, que tá tudo certo, eu não fiz nada de errado. É ele que tá fazendo a cagada. Esse particular, esse dono do estabelecimento, ele não responde por crime algum. O agente público responde pela corrupção passiva. O agente que deu a ele o dinheiro não responde por crime algum. Porém, se esse agente que deu-lhe o dinheiro for numa situação de crime militar, alguma situação prevista no Código Penal Militar, esse militar que dá o dinheiro também responde por corrupção, nesse caso, a corrupção ativa. Então, cuidado, porque dentro do direito penal comum, a pessoa que paga alguém que está cometendo corrupção passiva, sem que tenha oferecido ou prometido nada, ela não responde por crime algum. No direito penal militar, ela responde por corrupção ativa. Inclusive, eu tive um caso em que existia um militar que estava vendendo carteiras de motorista. A gente sabe que dentro das Forças Armadas a carteira de motorista é feita de uma forma diferente. O motorista de viatura ele tem um procedimento diferente para fazer a carteira de motorista. E um dos militares lá estava vendendo essas carteiras. Então tinha um monte de gente conseguindo fazer carteira. E eu defendi um militar que comprou essa carteira de motorista. Esse militar respondeu por corrupção ativa, mesmo não tendo oferecido e prometido. Foi exigido dele esse pagamento. Aí, ainda assim, ele respondeu por corrupção ativa. Tá? É um processo que ainda está correndo, inclusive. Mas tomem cuidado. O civil, a pessoa normal, que não seja militar, que se submete a uma corrupção passiva, ela não responde por crime algum. O militar responde, porque dentro do Código Penal Militar, no artigo específico que fala de corrupção ativa, nós temos o verbo oferecer, o prometer e o verbo dar. Tá bom? Outro ponto. Dentro do verbo oferecer e prometer, será que esse oferecimento ou essa promessa ela tem que ser feita pelo agente que deseja aquele interesse ou pode ser que uma pessoa, um terceiro, ofereça dinheiro para que aquele agente público realize uma situação para outra pessoa? É plenamente possível, tá? Então essa oferta, essa promessa, ela pode ser direta ou indireta.
Ela é direta quando você está pedindo, oferecendo dinheiro para que seja feito algo para você, ou ela é indireta quando você está pedindo, oferecendo ou prometendo dinheiro para que seja feito algo para uma terceira pessoa. Então, tanto essa oferta e essa promessa ela pode ser feita por um terceiro, quanto o interesse que eu quero, o que o funcionário público tem que realizar para que eu me satisfaça, pode ser para mim ou pode ser para um terceiro. Não precisa ser necessariamente diretamente, tá? Essa oferta e essa promessa ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser feita por meio escrito, ela pode ser feita por meio de palavras, ou ela pode ser feita por meio de gestos. Aí nós temos diversos exemplos de corrupção. Nós temos corrupções feitas por escrito, por e-mail, eu já me deparei com corrupções por e-mail, por carta, hoje em dia acredito que não tenha mais, mas é um exemplo doutrinário, por bilhetinhos, então ele está numa situação em que está todos os agentes públicos, o cara escreve num bilhetinho, ó, se você me liberar eu te dou 100 mil reais e coloca o bilhetinho ali. Pode ser feito de uma maneira indireta também, então nós sabemos que às vezes nas rodovias, por exemplo, vou pegar o exemplo do caminhoneiro, não que ele seja o comumente praticante desse crime, mas eu vou pegar o exemplo de um caminhoneiro que está com alguma irregularidade e na hora que o policial vai o abordar, ele entrega para o policial a sua carteira de motorista e dentro da carteira de motorista ele coloca 100 reais para que ninguém veja ele dando dinheiro para aquele policial e aquele policial vá lá, pega aquele dinheiro e deixe ele ir embora. Então uma conduta que infelizmente era comumente praticada antigamente. Também é uma possibilidade de termos uma corrupção ativa. Então não precisa necessariamente essa oferta ou essa promessa ser uma situação direta. Não precisa ser um tete a tete com um funcionário público onde você vai chegar para ele e falar, olha, se você fizer isso eu vou te dar tanto. Não precisamos chegar a esse extremo. Pode ser feito inclusive de maneira indireta, inclusive por escrito, inclusive por gestos. Então você pode, o funcionário público está olhando para você lá no meio do negócio e fala, ó, se eu vazar, você ganha. Isso é uma oferta feita por gestos e não tem problema nenhum que seja feito através disso. Não tem que ser necessariamente tete a tete. É claro que falamos de uma situação de prova, uma situação onde a prova não vai ser tão fácil de ser feita se não for algo direto ou se não for algo registrado de alguma forma. Mas aí nós temos aquele elemento que é o poder probatório superior que tem a palavra de um funcionário público que possui a fé de ofício. Então acaba tendo um grande poder e o funcionário público que faz a prisão em flagrante numa situação dessa, ele acaba tendo esse grande poder, tá bom? E tá bom, você oferece alguma coisa, promete alguma vantagem indevida, porém tem que ser para um objetivo. E esse objetivo é para que aquele funcionário público pratique, omita ou se retarde em relação a um ato de ofício. Ou seja, está oferecendo para ele para que ele faça, omita-se ou não faça, ou atrase um ato de ofício. Então você pode estar, inclusive, pedindo, dando dinheiro para a gente para que ele faça alguma coisa que é do seu ofício. Então tem o verbo praticar ali. Então ele pode ter que fazer, eu estou te dando isso aqui para você fazer o que é sua obrigação. Não tem problema, existe a questão da corrupção ativa também. Então eu quero que você faça aquilo que é seu ato de ofício. Então, por exemplo, essa liberação de alvará que eu citei antes, vamos inverter a circunstância. O alvará demora um pouquinho, demora um mês para ser feito. É um procedimento normal, tem uma fila de alvarás e uma série de circunstâncias. Aí chega um Zé Mané pro funcionário público e fala, olha, o meu alvará, se ele sair agora, essa semana, você colocar ele na frente dos demais, eu vou te dar 50 mil reais. Percebam, fazer o alvará, fazer aquele alvará que estava com os documentos todos corretos, ele é a função do agente público. Então ele está fazendo um ato de ofício, mas ainda assim existe a corrupção ativa, tá? Omitir-se seria deixar de fazer ou retardar seria atrasar. Então há uma multa que vai sair, um bloqueio que vai sair, alguma coisa onde a pessoa oferece para ele para que ele não o faça, tá? E se por acaso você oferecer para que esse agente faça um ato que é completamente ilegal, então que não está dentro dos atos de ofício dele. Será que se enquadra no crime de corrupção ativa? Com certeza, né? Então você está oferecendo para um agente público, na verdade, se você for pensar numa lógica de interpretação da norma penal, você praticar, omitir ou retardar um ato de ofício já é fazer um ato ilegal, porque os funcionários públicos se regem pelo princípio da legalidade. Então, se ele está praticando alguma coisa e colocando na frente de uma outra pessoa, já é um ato ilegal. Se ele está se omitindo em relação a alguma coisa, já é um ato ilegal. E se ele retardar alguma coisa, já é um ato ilegal. Tá bom? Outro ponto importante. A doutrina e a jurisprudência elas têm ido no sentido de que, apesar de ter a possibilidade de prática desse crime por meio de gestos, por meio de escrita, por meio de palavras, ele tem que ser específico. Então você tem que deixar claro os dois elementos do tipo penal.
você tem que deixar claro a oferta ou a promessa e o objetivo, que é para praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Então, aquelas palavrinhas como, putz, cara, quebra esse galho para mim, ou dá um jeitinho, não está incluído dentro do quebra esse galho, dentro do dar um jeitinho, a oferta ou a promessa. Portanto, não teríamos como se enquadrar uma circunstância dessa dentro da lógica que nós temos da corrupção ativa. Então, simplesmente você fala, putz, quebra esse galho para mim. Não é corrupção ativa. Tenho certeza que tem como dar um jeitinho. Não é corrupção ativa, porque faltam um dos elementos. Falta a promessa. Então, quebra esse galho para mim e eu vou te dar. Quebra esse galho para mim e eu posso te oferecer. Aí sim nós temos a circunstância que enquadraria o ato daquele agente dentro da corrupção ativa. Mas simplesmente, quebra esse galho para mim, vamos dar um jeitinho, isso não se enquadra como corrupção ativa. Então tome muito cuidado com isso, principalmente se você é advogado e você atua na prática. Porque em muitas situações o quebra esse galho e o dá um jeitinho se enquadram em uma prisão em flagrante. Então o cara vai lá e prende o cara em flagrante e aí você vai ter que usar toda essa jurisprudência, toda essa doutrina para dizer, olha, sem a promessa, sem a oferta, não existe o crime de corrupção ativa. Então só o quebra-galho, só o dar o jeitinho, não é corrupção ativa, tá bom? Outro ponto importante, apesar de que existe a possibilidade daquele agente público aceitar o que você está oferecendo e fazer aquela coisa, fazer aquela prática, omissão ou retardamento, não é necessário que isso aconteça para que você tenha a corrupção ativa. Apesar de ele ser um crime que tem a corrupção ativa e a corrupção passiva, não é necessário a existência de um para existir o outro. Então, tanto pode o agente público pedir o dinheiro ou exigir o dinheiro e você não dar o dinheiro, e isso ainda assim vai ser corrupção passiva, quanto você pode oferecer ou prometer o dinheiro ao agente público e ele não aceitar. Então, inclusive, muitas prisões em flagrantes acontecem nessa situação. A pessoa é presa e no momento que ela é presa, ela oferece uma grana para o agente público e o agente público, que é uma pessoa reta, uma pessoa proba, prende aquela pessoa em flagrante, leva aquela pessoa para o xilindró porque houve oferta. Então não é necessário que haja corrupção passiva. Alguém pode responder por corrupção ativa, mesmo que não exista passiva, porque o outro lado não aceitou aquela promessa. Lembrando que, se o outro lado aceitar aquela promessa ou aquela oferta, ele está incorrendo dentro da corrupção passiva. Mas se ele não aceitar, também é possível a corrupção ativa. Tá bom? Elemento subjetivo, conhecido também como voluntariedade. É o dolo. O dolo é um crime puramente doloso. Só que esse dolo você tem que olhar para ele com um certo cuidado, porque esse dolo ele tem que se estender para todos os elementares do tipo penal. Então você tem que estender o dolo para a oferta, para a promessa e para o objetivo. Ou seja, não é só você oferecer, você dar ou fazer alguma coisa para o funcionário público. Você tem que também... Desculpa. Você tem que também ter o objetivo de que aquele funcionário público faça ou deixe de fazer algo, que faça basicamente alguma coisa dentro de uma lógica de licitude. Ou seja, se você vai lá e um funcionário público fez um bom trabalho, fez a sua função corretamente, e você ficou muito agradecido para ele, e deu um presente, isso não se enquadra em corrupção ativa. Se esse presente foi porque você considerou que ele mereceu, ou só porque você quis agradá-lo de alguma forma, não é corrupção ativa. Mesmo que você esteja com uma segunda intenção futura. Por quê? Porque vai faltar o segundo elemento. Você vai estar dando o presente, mas você não vai ter deixado expresso qual a intenção, o que aquele funcionário público tem que fazer em troca daquele presente. Então é só um presente tipo, tô te dando um vinhozinho aqui, tô te dando um whiskyzinho aqui, uma caixinha de bombom aqui, só pra gente manter um bom relacionamento, futuramente eu te peço alguma coisa. Se você não deixou isso de forma expressa, não tem corrupção ativa. Para ter corrupção ativa, tem que ter o dolo vinculado a todos os elementos. Tanto a promessa com relação à promessa ou oferta, quanto em relação ao que o funcionário público tem que fazer em troca daquela promessa ou daquela oferta. Tá bom? Continuando. Consumação e tentativa. Ele é um crime formal, pessoal. O que significa ser um crime formal? É um crime que não depende de um resultado naturalístico. Não depende que alguma coisa aconteça para que ele se consuma. Dentro da lógica da corrupção ativa, eu estou dizendo isso no sentido de você vai oferecer ou prometer o dinheiro e não é necessário que o outro lado aceite essa promessa ou essa oferta. Tá? Então, no momento que o funcionário público sabe que houve a oferta, o crime está consumado. Portanto, é um crime formal. Aí a gente tem que tomar um outro cuidado. Não é porque é crime formal que não é possível a tentativa. É possível a tentativa dependendo de como ele for feito. Se você está de frente para o funcionário público e você faz uma oferta e ele não aceita, o crime está consumado e não tem intervalo entre a oferta e a chegada da oferta no funcionário público. Se ele vai se consumar
No momento que o funcionário público toma conhecimento daquela oferta, significa que, se houver um intervalo entre a oferta e o conhecimento do funcionário público, é possível que nós tenhamos a tentativa. Então, por exemplo, se for feita uma oferta de forma escrita, e essa oferta de forma escrita ela for interrompida, ela foi interceptada por um terceiro, ela não chegou ao conhecimento do funcionário público, é possível que tenha tentativa de corrupção ativa. É muito raro, pessoal, mas é plenamente possível, mesmo sendo um crime formal, tá bom? Cuidado que tem gente que acha que só por ser crime formal não é possível a tentativa. E não é bem essa regra, tá bom? Apesar da maioria deles não ser possível. Temos também, para encerrar, o parágrafo único, né, que ele traz uma qualificadora. Bom, deixa eu botar aqui de volta, eu já tinha repetido lá aqui e acabei esquecendo. O parágrafo único traz uma qualificadora. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda, omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, basicamente, é aquela lógica. Como você não precisa que o funcionário público aceite aquela oferta, então só de você ofertar, você responde por uma pena de 2 a 12 anos. Agora, se o funcionário público aceita aquela oferta e faz o que você está pedindo, aí você responde por uma pena de 2 a 12 anos mais 1/3, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado com um ponto. O objetivo disso aqui, como eu disse, é proteger a moralidade administrativa. Então é fazer com que a administração não seja prejudicada pela tentação que você ofertou ao funcionário público. Então, só vai valer esse aumento de pena se aquele ato que é feito pelo funcionário público é feito contra a legislação. Então, por exemplo, vamos supor que, dentro daquela lógica, o meu processo de liberação, vamos voltar para aquele processo do alvará. Eu tenho a minha loja, eu tenho que conseguir um alvará, o meu alvará é o próximo, ele está marcado para sair amanhã. Aí eu vou lá e ofereço para aquele funcionário público, ele aceita o meu dinheiro, fala que vai fazer, mas ele não precisa fazer nada. Ele aceita o meu dinheiro, portanto, eu cometi a corrupção ativa, ele cometeu a corrupção passiva. Só que na hora que ele vai colocar aquilo em prática, na hora que ele vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ele percebe que ele não precisa fazer nada, porque já está tudo certo, já vai ser publicado no outro dia. Nesse caso, não tem por que você ter um aumento de 1/3, mesmo que aquilo que eu pedi para o funcionário público tenha acontecido, porque não houve vinculação entre o pagamento, o pedido e a realização do ato. O ato não foi realizado porque eu paguei o funcionário público. O ato foi realizado porque ele simplesmente já seria realizado. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de corrupção ativa e logo logo teremos mais aulas. Um abraço!